queria pedir aos irmãos que abrissem em suas casas o livro do Apocalipse. Não seria diferente, né? Com certeza, Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo 21, onde nós temos ali no verso 1. Eu vou fazer a leitura do verso 1, para que vocês possam acompanhar em suas casas, até o verso 6, tá? Apocalipse 21, versículo 1 ao verso 6. E o destaque que eu quero dar para a nossa exposição é o verso 1. E vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, já se foram, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono, que dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava assentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber da graça da fonte da água da vida. Amém. Vamos mais uma vez suplicar ao nosso Deus pela sua iluminação. Deus, ó Pai, te agradecemos pela leitura de tua santa palavra. Pedimos que o Senhor, assim como o próprio livro do Apocalipse significa revelação, desacortine, tire o véu do texto no qual nós lemos e que possamos, pela tua iluminação, já que o texto foi inspirado pelo teu servo João, há muitos séculos atrás, cabe-nos agora apenas, Senhor, a compreensão, a exposição fiel e a aplicação desse texto em nossas vidas em contexto atual, no nosso contexto contemporâneo. Nos ajuda, Senhor, faz-nos entender a beleza da tua palavra e, sobretudo, Senhor, extrair o consolo obtido dela. Certamente, Senhor, é isso que nós queremos para todos que estão nos ouvindo agora no canal, para todos os irmãos da nossa igreja que estão em casa, solistas, resignados, preocupados, sim, como todos nós estamos, mas confiantes, seguros no Senhor, do que o Senhor é soberano, seus decretos são perfeitos, os teus planos jamais falharam, e confiando no Senhor, não nos homens, mas no Senhor, nós queremos descansar. E assim pedimos, em nome, por amor de Jesus. Amém. Meus amados, Stephen Nicholson, escrevendo em seu livro O Céu na Terra, afirma algo assim que, para mim, foi introdutoriamente para esse sermão, marcou profundamente esse momento, esses inícios dessa série de sermões. Ele afirma que no céu, suas perspectivas de céu, e no céu e nova terra, são muito interessantes. Ele diz que no céu desfrutaremos de uma comunhão ininterrupta e perfeita com o Deus triuno. Ele diz mais: vamos nos deleitar com a glória de Deus e saborear a doçura de Cristo. E ele continua: teremos comunhão perfeita com o Espírito Santo, porque no céu não há brigas, não há reclamações e atos de injustiças. Todos terão desaparecido. O que vai restar, portanto, no céu, ele conclui, é a paz, a harmonia, justiça. Essas serão as normas. Amaremos a Deus completa e perfeitamente. Meus amados, tudo depende da nossa perspectiva, né? Tudo depende das lentes que nós usamos. Nós, como falamos de cosmovisão, mas de uma forma muito simples, para que
todos que estão nos acompanhando no canal entendam o que significa a definição de cosmovisão. Cosmovisão é a nossa visão de mundo. É como nós enxergamos uma perspectiva atual das coisas que estão nos acontecendo. E como essa perspectiva de redenção e de sobrinhos como este pode nos ajudar a ter uma visão apaixonada, uma cosmovisão apaixonada pela vinda de Cristo e por descansar nessa esperança. E a pergunta que nós fazemos, é possível ter uma cosmovisão, uma visão correta e uma perspectiva de redenção em dias tão difíceis como nós estamos vivendo? Ou é possível ter usando de uma forma muito mais simplificada, ter uma visão mais otimista da realidade que nós estamos vivendo, do contexto que nós estamos vivendo? Se é possível, vamos ver isso na palavra de Deus. E é essa nossa esperança, fazer com que os irmãos consigam enxergar isso no texto que nós lemos, no texto do Apocalipse, capítulo 21. Nós temos João fazendo um relato desse novo céu e nova terra. Dentro desse relato, ele vai contar detalhes acerca desta visão que ele teve. E, finalmente, João traz uma perspectiva bastante positiva do quanto ia acontecer. A divisão é muito simples. Ele dá a visão inicial, no versículo 1. Dentro dessa visão que ele traz a perspectiva de que todas essas coisas passaram por conta do novo céu e nova terra, que foram recriados, ou, usando na própria expressão reformada, no conceito reformado de redenção, foram redimidos. O céu e terra já passaram, os antigos. O mar, que não representa o oceano, mas que representa a separação. E João vai usar uma metáfora muito interessante, quando ele diz que o mar já não existe. E a maioria dos comentaristas falando sobre esse texto vão afirmar que João não está falando aqui que no novo céu e nova terra não existirão as praias, os mares, não é isso que João está dizendo, mas que, observando o contexto que ele estava, preso numa ilha, onde ele estava cercado de água por todos os lugares. Então, o mar, na verdade, traz para João uma perspectiva de separação. Então, João está pensando numa perspectiva de alguém que está preso numa ilha, e fatalmente a impressão é de que toda aquela imensidão do mar o separava da civilização para sempre. Ele jamais veio os seus. Jamais ele tornaria e voltaria para os seus. E essa perspectiva de mar, de separação, é aquilo que no novo céu e nova terra não existirá. Se a gente fazer uma aplicação aqui muito prática disso, irmãos, esse mar que se levantou com a pandemia nos separou e nos separou profundamente. Nós estamos vivendo uma crise relacional muito grande. Famílias foram desmembradas completamente. Não tem a ver apenas com uma relação social em comunidade, tem a ver com a separação. E essa perspectiva dessa terra corrompida pelo pecado, que precisa ser redimida antes de receber a ascensão de novo céu e nova terra, ela perpassa por essa ideia aqui. Percebem? Não há aplicação mais clara para nós do que essa de pandemia, no contexto que nós estamos vivendo. Nós somos arrancados. Olha, nós somos arrancados do seio familiar. Muitos de nós não temos mais aquelas visitas prolongadas que fazemos nossos parentes, os entes queridos. Nós não temos mais momentos de comunhão com os nossos irmãos nas programações que fazíamos, nos eventos lotados, muita gente. Nós gostamos disso, nós gostávamos disso, nós gostamos ainda disso, né? E como isso faz falta. Esses dias eu estava vendo algumas fotos e como isso nos traz aquele desejo, Senhor, quem dera que a gente tenha novamente esses encontros com muita gente junto, com muitas pessoas amadas. Então veja que essa perspectiva de uma separação, João já estava constatando aqui que não haveria no novo céu e nova terra. Na segunda parte, continuando essa divisão, João vai dizer que, ao contemplar a não existência mais dessa separação,
que esse mar, que representa toda essa separação, a angústia e todo o sofrimento, que no momento ainda não da redenção, no momento onde a terra estava corrompida pelo pecado, ele agora tem uma visão da cidade santa, da Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, toda preparada, como uma noiva para o dia do seu matrimônio. Coisa mais significativa, né, o momento do casamento, nós sabemos muito bem. E ele traz essa metáfora da noiva, né, a noiva preparada para o seu noivo, então ela entrando na igreja, ela descendo do carro, né, essa imagem para a gente que casou é muito marcante, muito vibrante. Então, traz uma perspectiva muito boa, uma sensação muito boa, né? A gente fica querendo vê-la, a gente quer já abraçá-la, nós já queremos já expressar o nosso desejo de vivermos para sempre, até que a morte nos separe. Nós queremos fazer o nosso voto diante do altar. Então, a perspectiva aqui é de que a noiva está preparada, a sua igreja, e o seu noivo está chegando. A perspectiva aqui é de Cristo. Diferente da perspectiva de que a noiva que vai chegando, aqui é o contrário, é o noivo. A noiva tem que estar preparada, e a noiva aqui é a igreja, e o noivo é Cristo. E Paulo vai fazer essa metáfora muito claramente lá em Efésios capítulo 5. E aí nós temos, no verso 3, o relato de que João ouve uma forte voz que vinha do trono desse tabernáculo de Deus. A ideia de tabernáculo aqui é de habitação, onde Deus habita, né, a sua morada, a morada do Altíssimo, né, no seu alto e sublime trono. A expressão aqui é exatamente essa. Deus se mostra como rei, e aqui ele se manifesta como rei, como soberano. Ele está no seu templo, no seu tabernáculo, na sua habitação, e do seu trono se faz ouvir a sua voz. Veja que coisa interessante. Nós estamos vendo um Deus que reina, a perspectiva de reinado, vem estabelecer essa relação entre o novo céu e a nova terra, reinando, tomando conta de tudo, controlando todas as coisas conforme o seu poder. Isso nos traz uma paz muito grande. O que João está falando aqui é na perspectiva de restabelecer a harmonia do cosmos como um todo. É Deus assumindo o reinado soberanamente sobre todas as circunstâncias. Ele está governando o mundo e todos os seus habitantes e todo o seu povo. Isso é muito interessante, porque isso traz uma segurança para a gente. Então, é a mesma perspectiva da aplicação, que agora os reinos se abalam, os povos estão confusos. Na verdade, a grande verdade é que os líderes mundiais eles também foram pegos de surpresa. Eles também são homens como nós. Eles também adoecem e morrem. Eles também precisam da vacina, dos medicamentos, dos tratamentos. Eles precisam. E eles não têm uma solução a curto e a médio prazo, senão talvez a longo prazo. E eles correm em busca disso. E haja vista que ainda há interesses por trás, interesses políticos, interesses de grandes empresas, de multinacionais, por que não dizer até mesmo de laboratórios, sem nenhuma teoria de conspiração. A grande realidade é que, por trás de tudo isso, não há um domínio, não há uma soberania, não há um controle da situação. Nós não temos o controle da situação. Nada que façamos, que os líderes mundiais façam, que a OMS faça, ou que qualquer órgão no mundo faça, vai controlar, vai deter o controle dessa pandemia, senão o nosso Deus soberano, quando restabelecer o seu trono. E é de lá que ele comanda, que governa, que rege, que controla todas as coisas. Não estou dizendo com isso que isso só vai acabar quando o Senhor restabelecer ou restaurar um novo céu e uma nova terra. Não é isso. Mas eu estou dizendo que somente Deus é soberano para ter o controle. Somente Ele é Deus, Ele reina sobre o cosmos, e Ele faz do caos, Ele conserta todo esse caos e traz a paz, a harmonia, a justiça e as normas. É aquilo que muito bem disse Stephen Nicholson em seu livro. Somente no céu e nova terra desfrutaremos de uma comunhão perfeita, porque a nossa comunhão agora é imperfeita com Deus. Nós não conseguimos saborear completamente
a beleza e a doçura de Cristo, como ele diz aqui. E não há uma comunhão perfeita com o Espírito Santo de Deus. Porque aqui ainda, debaixo desse céu antigo, nessa terra corrompida, há ainda desarmonia, há muita briga, muitas reclamações, muitos atos de injustiça. Mas quando ele restabelecer, quando ele redimir a sua criação, aí sim nós teremos paz, harmonia, justiça, e tudo isso será completo e perfeito. Então, quero que vocês pensem nessa perspectiva, né? De restauração. Isso é muito importante para a gente, daqui para frente, a gente caminhar, tá bom? Então, parte introdutória, eu queria falar acerca disto. Vamos avançar um pouco mais. Sobre o contexto, eu preciso jogar aqui a luz a esse texto do Novo Testamento, e para que a gente dê luz a um texto, a gente precisa de usar de um fundo de pano histórico, né? A gente chama de fundo histórico ou pano de fundo histórico, como queiram dizer, e profético, porque nós vamos pegar no Antigo Testamento, nós vamos pegar a citação de um livro onde o profeta Isaías, inspirado por Deus, vai tratar acerca também deste tema. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em casa, no Isaías, 65, no texto do profeta Isaías, capítulo 65. É o texto clássico, porque nós recorremos à mesma expressão, novo céu e nova terra, onde nós temos aqui Isaías tratando acerca deste tema também. Ele vai usar a mesma expressão, né? Novo céu e nova terra. É essa a perspectiva que a gente está trabalhando. Acompanhe a leitura em suas Bíblias, que diz a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 1, do versículo 17 ao versículo 25, tá? Pois crio novos céus e uma nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Olha que coisa interessante. Não serão lembradas, nem serão mais recordadas, mas alegrai-vos e regozijai-vos para sempre no que eu crio, porque crio alegria para Jerusalém e júbilo para o seu povo, exultarei por Jerusalém, me regozijarei pelo meu povo, e ali nunca mais se ouvirá voz de choro, nem voz de clamor, diz o texto no verso 19. E ele diz ainda, ali não haverá mais criança que viva poucos dias, nem velho que complete seus anos, porque morrer aos 100 anos será morrer jovem, mas o pecador será amaldiçoado aos 100 anos. Eles edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas, comerão do seu fruto, não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do seu povo serão longos como os dias da árvore. E os meus escolhidos desfrutarão das obras das suas mãos por longo tempo. Não trabalharão em vão, não terão filhos para a calamidade, porque serão da descendência dos benditos do Senhor. E os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que responderei antes de clamarem, e os ouvirei quando ainda estiverem falando. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá feno com boi, e a comida da serpente será o pó. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Coisa interessante que nós temos aqui, meus amados irmãos, e essa mensagem é a mesma mensagem que nós vemos lá do novo céu e nova terra. É verdade que quando Isaías profere essas palavras, nessa mensagem aqui, nós recorremos a João, no Apocalipse capítulo 21, verso 1. E é interessante que os céus são novos no sentido de diferente, mas não de que serão renovados ou transformados, não é? O que foi entregado pelo pecado do homem. Eles serão restaurados no sentido de renovados. Ele não vai fazer um outro céu, mas ele refazerá, ele reconstruirá, o verbo corretamente falando, restaurará. A ideia aqui é de restauração, né, de todas as coisas. E é interessante porque quando Deus usa essa expressão na sua palavra, e aqui nós temos o texto clássico, nós temos o profeta Isaías, nós temos alguns detalhes muito interessantes, né, que
Por exemplo, Hidibos comentando acerca deste texto de João, em comparação com esse texto profético de Isaías, Hidibus diz algo interessante. Ele diz que Isaías estava num momento, numa posição, e ele se colocava num ponto, como se num ponto de observação. Ele diz mais ou menos assim, as palavras dele é o seguinte: para confirmar as declarações e as promessas feitas nos versículos precedentes, aí Hidibus diz, o profeta se colocando-se em um ponto de observação ainda mais alto e expandindo essa sua visão, proclama a criação iminente do novo céu e nova terra, ou seja, de um novo mundo. Então, Hidibus compreende que Isaías estava, apesar de, veja, nós estamos aqui falando de um contexto de restauração, e nós temos aqui um contexto profético, é verdade, mas também temos um contexto também que nós temos a restauração do povo de Deus. Geralmente nós temos aqui a menção de restauração de cativeiros. Embora o profeta pensasse em termos de cativeiro, essa palavra é profética, porque aqui nós temos elementos proféticos que remetem a algo que vai acontecer de forma escatológica. Como, por exemplo, quando ele fala que novos céus e nova terra serão criados, ele vai usar a mesma perspectiva de João, quando ele diz, pois eu crio novo céu e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Pega novamente Apocalipse 21 e compara comigo. Quando João diz, eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, o mar já não existe. Ou seja, não há recordação das tribulações. Percebem? Não há recordação destes mares, dessa separação, dessas angústias, dessas tribulações. Portanto, irmãos, fazendo uma aplicação muito clara com a nossa realidade, no novo céu e nova terra restaurados, se não fosse a nossa mente e a nossa mentalidade não fosse restaurada ao ponto de não nos lembrarmos mais, não é que Deus vai nos colocar em um estado de amnésia, mas recordações, provavelmente, tudo que o texto leva a nos crer, tanto João como Isaías, é que as recordações dessas coisas passadas que foram más, Deus não permitirá que façamos essas recordações, que não nos lembremos, que não nos recordemos, para que nós não soframos. Que céu é esse que nós recordamos das coisas ruins? Alguma vez alguém me perguntou, pastor, e essa pergunta é uma pergunta escatológica e uma pergunta difícil. No novo céu e nova terra, quando Deus restaurar todas as coisas, eu vou lembrar das coisas que eu vivi aqui? E a resposta, pelo menos aqui nesse texto, é das coisas ruins? Não. Eu não posso afirmar com certeza se lembraremos de todas as coisas boas. É verdade. Porque nós teremos muitas coisas boas para vislumbrar. Né? Irmãos, não dá para a gente tentar comparar, por exemplo, quando alguém vive, e no máximo, aí você tem, às vezes a pessoa pode chegar até 100 anos, mas no máximo as pessoas vivem a perspectiva de vida aí 80, 90 anos, usamos assim, vamos usar aqui, vamos partir do pressuposto que alguém viva 90 anos, correto? Alguém viveu todos esses anos com altos e baixos, alguns mais momentos de muita ascensão, mas outros muito baixos, muito difíceis, com muitos mares, com muitas lembranças ruins, mas com 40% de recordações boas, de coisas boas. Agora, vocês imaginem, comparem isso agora com a eternidade. Tente pensar comigo que você vai ver e que você vai ter experiências na eternidade que perdurarão para todo sempre. O que vai ficar na tua mente? São as poucas coisas boas que vivemos aqui ou toda uma perspectiva, ou toda uma esperança de maravilhosas coisas que vamos ver na eternidade? É só para vocês pararem um pouquinho para pensar. Né? Por que que o Senhor nos traz essa palavra? Por que que Ele nos mostra essas palavras aqui? Para que possamos crer que Deus quer, na verdade, com esse novo céu e nova terra, que nos alegremos, que a nossa vida seja revestida de esperança, uma perspectiva de alegria, porque esses alicerces das promessas de Deus que já foram lançados, tanto no Antigo Testamento como foram no Novo, vão nos relembrar que todas essas coisas vão passar.
Lembram do começo da pandemia? A gente dizia, vai passar. Olha, eu não sei se a gente dizia isso para ter uma esperança, porque nós somos movidos por esperança, né? Nós somos movidos pelo pensamento otimista. Se você dissesse assim para mim, olha, se a gente naquela época soubesse que essa pandemia ia demorar um ano, e que se nós ainda teríamos uma segunda onda, eu acho que muita gente teria morrido lá atrás. O que vocês acham? Não é verdade? Vocês já imaginam, se a gente pudesse traçar uma linha no tempo e ver como se fôssemos um filme, que daqui a um ano nós vamos ter aqui, no mês de março, uma segunda onda, muita gente vai morrer, e até mais do que na primeira onda, e a gente talvez tenha restrições mais severas. Nós não sabemos ainda o que vai nos acontecer daqui para frente, irmãos. Dá para perceber isso? Por que o Senhor nos dá essa perspectiva melhor? Porque Ele quer nos dar esperança. Porque a perspectiva de restauração é uma perspectiva de esperança. A cosmovisão do novo céu e nova terra, ela traz para a gente esperança. Veja o que ele diz no verso 18. Isaías descreve aí, Isaías 65, verso 18. Ele diz, ao contrário de lembrar-se dessas coisas, ele faz aqui, ele usa uma conjunção adversativa. Né? Ele diz, mas alegrai-vos e regozijai-vos. Quando? Para sempre. E é interessante, meus irmãos, que quando Isaías diz, mas alegrai-vos e regozijai-vos, ele usa uma expressão que geralmente é atribuída a um atributo de Deus. Ele usa a expressão olam no hebraico. E quando ele diz para sempre, ou olam no hebraico, ele traz a ideia de eternidade. Pois ele diz que a nossa alegria e o nosso regozijo vai ser para sempre. Não vai ser momentâneo, irmãos. Meus irmãos, nós muitas vezes ouvimos Jesus e nos recordamos que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. A gente sente dor, a gente sente fome, a gente sente medo, a gente sente pavor, a gente sente segurança, a gente sente sede, a gente sente fome, a gente chora. Veja que perspectiva que não precisa ser lembrada, mas a promessa de Deus no verso 18 é muito maior, porque ele diz, mas, todavia, ou entretanto, uma conjunção adversativa, alegrai-vos, não só isso, regozijem-se. Então, nós temos aqui a ideia de que uma alegria muito mais presente, muito mais forte, para quê? Para aquilo que Deus vai nos prometer, porque Ele cria essa alegria para Jerusalém. Ele cria esse júbilo para o seu povo. Ele diz, olha, alegrai-vos para sempre no que eu crio. Interessante, né? Porque ele usa exatamente essa expressão, daquilo que eu refaço, daquilo que restauro. Interessante. Né? Ele diz, eu vou fazendo nova todas as coisas. Eu vou restaurando novamente todas as coisas. Não do jeito original como eu fiz, mas muito melhor. Porque, irmãos, vamos pensar aqui, né? Na história da redenção, nós temos a perspectiva formada que diz que nós temos aqui o pilar da teologia sistemática que nós subscrevemos acerca dessa teologia da restauração. Nós temos a queda, nós temos a redenção, nós temos a restauração de todas as coisas, e nós temos que experimentar a glorificação de todas as coisas. Veja, queda, redenção, né? Pecado, criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. Quando Deus cria, né, todas as coisas, como está lá em Gênesis capítulo 1, Deus faz tudo e ele diz é bom. Ele diz que é bom. E quando ele cria o homem, ele diz é muito bom. Veja, nós temos ali a primeira criação de Deus, mas esse novo céu e nova terra, que serão eternos, eles serão uma fonte inesgotável de alegria e de regozijo. É isso que Isaías está dizendo aqui. Porque ele cria uma alegria que não tem fim, um contentamento que não tem fim, um júbilo constante para o povo de Deus, ao ponto dele não sentirem mais falta do primeiro céu e da primeira terra. Irmãos, dá para entender isso? Essas coisas que nós lembramos hoje, ainda que boas, elas serão gradativamente ou
absolutamente substituídas por uma alegria imensurável. Uma alegria que não tem como medir. Será que a gente consegue perceber isso? Falar de uma coisa, como é que você pode falar de um sabor, de uma comida, se você nunca comeu, pastor? Alguém pode perguntar para mim isso, né? Eu posso. Sabe como? Quando alguém começa a descrever, por exemplo, olha, eu nunca, por exemplo, alguém talvez nunca tenha comido um bobó de camarão, vamos dar um exemplo. Mas a pessoa descreve para você, camarão, você já comeu, ela descreve o leite de coco, ela descreve a moranga, ela descreve os temperos, ela descreve o cheiro e você começa a salivar. Mas você nunca comeu o bobó de camarão. Você já comeu camarão. Você já comeu jerimum. Você já usou desses ingredientes para fazer, mas você nunca comeu o bobó de camarão, mas você saliva. Você percebe, você consegue ter a percepção de que é gostoso e que deve ser muito bom. Então, irmãos, a gente precisa, na verdade, ter uma percepção daquilo que é muito bom, que nos aguarda. Talvez essa falta de percepção da gente hoje, né, com o presente estado dessas coisas, nos leve a um estado de apatia, de desespero. E a culpa não é de Deus. É lógico, nada é culpa de Deus, é nossa. Às vezes a nossa inquietação, na verdade, nos leva a essa perspectiva de que, sabe, aqui é melhor. Às vezes é isso que nos prende a essa vida terrena. Talvez seja isso que na verdade, nos dê uma falsa esperança de que aqui é melhor. Talvez seja isso que nos constrange a ficar aqui, sofrendo. Que nos agarremos a essa vida, como se ela fosse a única coisa que nos resta. Olha, gente, eu não estou dizendo com isso. E vocês sabem que eu nunca disse isso. Todos os sermões desse período pandêmico, vou usar essa expressão, né? A teologia pandêmica, como alguns usam aí, alguns reformados, em todo esse período de pandemia, eu nunca disse para vocês que não se preocupassem, que fossem irresponsáveis, que não seguissem protocolo de saúde nenhum, prescrito por nenhuma instituição, órgão de saúde sanitário, não. E eu nunca disse para sair por aí sem máscara, eu nunca disse para vir para a igreja descuidadamente sem máscara. Ao contrário, eu sempre disse: preservem a vida, cuidem-se. E continuem se cuidando mais ainda, preservem a vida, cuidem, façam tudo para viver. Eu não estou. Nunca incentivei que ninguém fosse irresponsável e que não se preocupasse com a vida agora, porque a vida agora sim, nós temos que dar valor, mas agora o ponto de se apegar, ao ponto de se apegar como se isso fosse a nossa última esperança. Porque quem faz isso são os ímpios, irmãos. Você precisa entender de alguém que não tem Deus agora. Alguém que não tem esperança, que não tem perspectiva bíblica, que não crê com convicção como nós cremos no novo céu e nova terra. Alguém que não crê que existe um céu. Alguém que não crê que existe um inferno como consequência, vai viver de forma apática, vai dizer: eu morrer, vou acabar. Morreu, acabou-se. Entende? Porque é importante a gente ressignificar aqui Novo Céu e Nova Terra. Aqui eu quero dar uma breve explicação, para a gente seguir em frente. Tá? Aqui nós temos um recurso de fundo histórico, do que João disse quer dizer com o céu e nova terra. E Bruce Waltke, comentando acerca disto, dessa expressão no Velho Testamento, ele vai dizer algo interessante. Waltke diz que a expressão bíblica, os céus e a terra, usada com bastante frequência, ele diz que é um merisma, ele denomina como merisma. O que é isso? Ele define uma declaração de opostos que, em outras passagens, em outros textos, indica a totalidade de um universo organizado. Novo céu e nova terra como merisma. Então, uma palavra que, na verdade, tem um significado único. De forma muito clara, o que é um merisma? Conceituando de acordo com a linguística define merisma como uma locução de duas palavras, ou mais de duas, até três. Quando combinadas, elas dão um terceiro significado. Vamos dar um exemplo. Quando eu falo, eu estou trabalhando de noite e dia, ou noite e dia,
qual é o significado, o terceiro significado que eu tenho aqui, diante dessas duas palavras que eu coloquei? O terceiro significado que eu estou tentando passar é que eu estou trabalhando o tempo todo. Alguém diz assim, mas rapaz, fulano está trabalhando dia e noite, ou noite e dia. Então, o que essa pessoa quer dizer? Na verdade, esse merisma, esse recurso linguístico está dizendo que fulano trabalha demais, ele trabalha o tempo todo, porque ninguém, de fato, literalmente, trabalha dia e noite, ninguém aguentaria, né? Então, vejam que não é literal. Quando eu digo que alguém trabalha dia e noite, eu estou dizendo que a pessoa está trabalhando o tempo todo, está trabalhando muito. Eu posso dizer que ela trabalha 12 horas, 16 horas, né? Mas eu não posso dizer que ela trabalha 24 horas, é impossível. Pode até ser que alguém trabalhe 24 horas. Infelizmente, os médicos, enfermeiros, o pessoal que está lendo de frente deve estar sofrendo muito, porque a carga horária deles está apertada. E pode ser que alguns deles possam aqui estar ouvindo o canal e dizer, não, eu trabalhei já 24 horas, já estou há 48 horas no plantão, porque aquela pessoa que vinha me render não veio, até um médico adoeceu, ou um enfermeiro. Então, assim, pode ser, mas, no geral, não é uma pessoa que trabalha dia e noite direto, literalmente. Entenderam esse conceito de merisma? Nós temos duas sentenças, ou duas locuções, ou duas palavras, que combinadas dão um terceiro significado. É isso que é merisma. O conceito de merisma na expressão Novo Céu e Nova Terra, ele foi definido pelos teólogos. Então, qual é o conceito de merisma? Porque aqui nós temos a expressão céu e terra, né? E elas não estão separadas, elas estão tanto aqui em Isaías, como lá nós temos essa expressão em João, como também Paulo, como também Pedro. Você tem essa expressão novo céu e nova terra. E elas estão sendo usadas como uma única expressão, como uma única ideia. O que prevalece aqui é uma única ideia. E a grande maioria dos comentaristas vão dizer isso. Por exemplo, George Led, no seu comentário, diz que o céu, como ele é definido aqui, novo céu e nova terra, não é um céu etéreo. O que é etéreo? É algo que nós reportamos como algo sublime, como algo elevado, ou algo onde nós passaremos a eternidade de mãos dadas, ou literalmente pulando de nuvem em nuvem, cantando louvores ao Senhor, com os anjinhos tocando suas harpas, surgindo suas harpas, saltando entre as nuvens. Essa ideia romântica que a gente tem, às vezes, do céu, na verdade, não retrata, de fato, o que será o novo céu e a nova terra. Vejam, eu não desassociei a terra, porque o texto não desassocia a terra do céu. E o que é que Reutemann vai dizer? Reutemann, falando sobre isso, Antônio Reutemann, no seu comentário, diz que, ao contrário desse céu que a gente imagina, nessa perspectiva romanceada, o novo céu e nova terra, ou seja, a restauração, ou o merisma do céu e da terra, todos eles juntos, todos eles restaurados, nos dá uma perspectiva de eternidade num lugar muito melhor. E ele vai dizer algo interessante, ele faz uma pergunta, será, assim como George Leder, ele pergunta, será que devemos pensar em termos de eternidade como um lugar no espaço, se não nas nuvens, talvez no espaço, talvez, trajando vestes brancas, todo mundo vestido padronizado, roupas brancas. Geralmente a gente vê retratos do céu assim, onde anjos tocam harpas, nós cantamos hinos. E novamente ele repete aquilo que Jorge Led diz, pulando de nuvem em nuvem enquanto fazemos isso. Ele responde, pelo contrário, Reutemann diz, a Bíblia nos assegura que Deus criará uma nova terra, na qual viveremos para o seu louvor em corpos, vejam, corpos ressurretos e glorificados. Para nós, irmãos, eu não vou perder tempo aqui, para nós, a teologia reformada, nós já cremos que nós seremos ressuscitados, receberemos um corpo glorificado. Né? Então, esse corpo não vai habitar no espaço sideral ou nas nuvens, esse corpo precisará de terra, ele desfrutará de terra. E aí ele diz, nessa nova terra, portanto, que esperaremos passar a eternidade, desfrutando das suas belezas, explorando seus recursos, utilizando seus tesouros para a glória, tudo isso para a glória de Deus. Então, muitas vezes nós não pensamos que nós teremos dois momentos, onde nós teremos, sim, o momento da hora da chamada do Senhor,
onde os mortos ressuscitarão, Paulo vai dizer, os seus corpos serão transformados, juntamente com aqueles que foram mortos, os vivos também, todos nós ressuscitaremos juntamente com Cristo, com um corpo glorificado, imortal. Por quê? Porque esse corpo vai viver eternamente. Ele não vai provar a corrupção, ele não vai provar das doenças. Tchau, coronavírus. Adeus e até logo. Coronavírus, câncer, qualquer outra doença terrível, AIDS, qualquer coisa, não vai. Uma vez que Deus fará um novo céu e uma nova terra, como lugar da sua habitação, uma vez que o céu onde Deus habita, estaremos, então, continuando no céu, estando na nova terra, pois os céus e a terra não mais serão separados, como agora são. É isso que Reutemann diz, e é isso que a Bíblia, sobretudo, diz. Não é verdade? Então, vejam, meus irmãos, entendendo essa perspectiva, alguém já ouviu, e eu tenho certeza que vocês já devem estar ouvindo isso, e principalmente quando nós vivemos momentos de calamidade, de acidentes, né, de grandes catástrofes naturais, aí você vê se alguém dizer, rapaz, ó, o mundo está acabando. Já se ouviu, há muito tempo a gente já ouviu dizer, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Mas notem que coisa interessante. E eu faço novamente, e eu evoco novamente o texto, e agora eu vou para Isaías capítulo 51, Isaías 51. Eu peço que os irmãos abram em suas casas o texto de Isaías 51. Ele vai falar sobre a restauração e salvação de Israel, nesse capítulo, né? E o interessante é a coisa que ele vai dizer aqui, muito interessante. Vamos ler o que o Senhor nos diz na sua palavra. Vamos ler do versículo 5 para a gente compreender um contexto. Lógico, o contexto de restauração, certo? De Israel. Mas ele diz, de forma profética, minha justiça se aproxima, minha salvação vem saindo, os meus braços governarão os povos, as ilhas me aguardam e têm esperança no meu braço. Veja que coisa interessante. Mais uma vez a metáfora da ilha, né? De um local cercado de mar, de água por todos os lados. É esse contexto, né? O contexto de opressão, né? A metáfora de opressão. Então vejam, aí ele vai no versículo e diz, levantai os olhos para os céus e olhai para baixo para a terra, porque os céus desaparecerão como fumaça. Profeticamente Isaías diz isso. E aqui não está falando da restauração de Israel, mas aqui nós temos uma profecia progressiva. Em alguns momentos dessa profecia você tem, sim, o contexto da restauração de Israel, dos seus cativeiros, mas esse contexto aqui se aplica em especial a uma restauração última e final de todas as coisas, porque diz que a terra envelhecerá como se fosse uma roupa, e os seus moradores morrerão como moscas. Mas ele diz no final, mas a minha salvação durará, mais uma vez, quando? Eternamente, para sempre. Veja que coisa interessante. Eternamente, e a minha justiça não será mais abolida. Vejam, meus irmãos, mais uma vez a expressão olã. Perceberam aqui uma coisa interessante? Que Isaías vai dizer? Primeiro que Isaías vai dizer, são 3 sentenças. Primeira, os céus vão desaparecer. Eu vou explicar para vocês aqui, se desaparecer. A terra envelhecerá, apodrecerá como uma roupa, estragará. A roupa, quando ela fica velha, ela se estraga, ela apodrece, vamos dizer isso. Ela envelhece e se rasga. E, finalmente, Isaías, na terceira sentença, diz, os seus moradores morrerão. Então, meus irmãos, às vezes, não, sempre, a nossa compreensão de novo céu e nova terra, ela não está associada ao momento em que Deus vai, sim, fazer um concerto com a humanidade. Deus vai, antes de restabelecer o novo céu e nova terra, Deus vai tratar com o nosso. E já está tratando. Deus vai tratar com essa criação caída. Deus vai tratar com essa criação depravada por causa do pecado. Então, tudo isso que está acontecendo e muitas outras coisas mais que vão acontecer, na verdade, são previstas na palavra de Deus.
Então, quem conhece a palavra de Deus profundamente sabe que o atual estado dessas coisas não é novidade para nós. Aliás, nós não estamos vivendo ainda os momentos finais da grande tribulação que nos aguarda, da grande perseguição da igreja. Mas nós não estamos ainda sendo perseguidos, irmãos. Por mais que ainda haja alguma perseguição aqui, aí, acolá, né? Ainda que velada, não há ainda de forma explícita uma perseguição global contra os cristãos, como muitos têm dito e tal. Nós estamos vivendo, meus irmãos, nós temos que discernir o momento. Sim, nós estamos vivendo um período de crise na saúde. É a crise de saúde global, dimensões globais, é o mundo todo. Então, às vezes, a gente pega algumas decisões equivocadas, sim, que existem dos líderes, sim, muitas, por sinal, dignas de crítica, sim, mas também passivas da nossa oração. Mas compreender que esses líderes ainda não estão sendo utilizados plenamente pelo anticristo para nos perseguir. Nós estamos vivendo uma crise de saúde sanitária. E é por isso que a gente não está na igreja hoje. Entendem? Às vezes a gente cria nossas teorias de conspiração. Calma, irmãos. Vai chegar. E eu espero que daqui para lá eu já esteja nos céus. Daqui para lá, todos nós já estejamos nos céus, esperando a restauração final e última de todas as coisas, onde o novo céu e a nova terra serão fundidos. Onde a nova Jerusalém vai descer pronta para o seu Deus, assim como a noiva estará pronta para que o noivo venha buscá-la. Vejam, ainda não chegaram esses momentos da igreja. O que nós estamos vivendo agora é uma crise de saúde sanitária, mas o texto vai dizer que os céus desaparecerão antes que o novo céu e a nova terra sejam restaurados, que a terra envelhecerá como roupa, que seus moradores morrerão como moscas. Você sabe o que é que essa expressão aqui, morrerão como moscas, significa? Nós temos, irmãos, aqui a ideia de que muitos morrerão. Uma massa de pessoas morrerão. E, irmãos, isso não é nada que nós não nos espantemos, que não conheçamos, irmãos. Quando veio a peste negra, a gente precisa lembrar disso. Eu sei que, novamente, houve a perspectiva de que o mundo vai acabar, né? É agora, Deus está lançando sua ira sobre todo o mundo. Sim, e havia aqueles pregadores que anunciavam a volta de Jesus iminente, só que aquele momento de juízo de Deus foi para aquela ocasião, e aquela ocasião ela já passou. Nós estamos vivendo outro momento, mais um momento histórico para a vida da igreja, onde sim Deus está tratando, onde sim Deus está julgando as nações, onde Ele está descendo o seu juízo, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Veja que coisa interessante. Amados, quando Isaías diz que os céus desaparecerão, dissiparão, a expressão aqui no hebraico que ele dá, a palavra hebraica aqui, nilahu, ele diz que os céus se espalharão, na ideia de dissipar-se, como uma neblina. Né? A neblina se dissipa, ela não permanece, ela não dura, ela é permanente. Né? Como uma nuvem que não está carregada, que não está cheia de água, ela desaparece, ela simplesmente se dissolve. A ideia aqui é de algo claro que se espalha, no sentido de dispersar-se por completo, se desfazer, deixar de existir. Meus irmãos, os céus deixarão de existir, se dissiparão, o que isso aí vai dizer, profeticamente. Agora veja o que Jesus diz. Abram as suas Bíblias. Em Mateus capítulo 24, Mateus 24, a partir do versículo 35. Mateus vai dizer algo interessante. Aqui nós temos, depois da grande tribulação, a vinda de Jesus. Primeiro nós temos, no capítulo 24, o princípio das dores. Vejam a ordem aqui do texto. 24, a partir do versículo 1 ao versículo 14. É o princípio das dores. Não façamos uma exegese ou uma interpretação do texto equivocada e apressada. Mas provavelmente nós talvez estamos vivendo, e aí eu digo talvez, esses inícios aqui dessas grandes dores que sofreremos
Porque maiores dores virão na grande tribulação. Aí você vai ter, em Mateus 24, do 15 ao 28, isso de forma muito clara. Leia em casa. Aí, a partir do versículo 9, você tem o anúncio da vinda do Senhor. Vejam, na vinda do Senhor, no anúncio dessa vinda, Jesus diz algo interessante para os seus discípulos. Ele dá uma dica muito importante. Ele diz no verso 35, olha, o céu e a terra passarão. Vocês estão vendo mais uma vez a aplicação aqui do merisma? O céu e a terra, vejam, não está desassociado. Assim como João colocou que ele vai criar um novo céu e nova terra, assim como Isaías diz que ele vai criar um novo céu e nova terra, Jesus também usa céu e terra. Por que razão, irmãos? Por que lógica nisso? Ele usa o mesmo merisma lá, porque Jesus não desassociou o céu e a terra como uma restauração final e última de todas as coisas. Ele diz, olha, o céu e a terra antigos passarão, mas a minha palavra nunca. Percebem, irmãos? Mas as minhas palavras não hão de passar. É interessante, porque quando ele diz o verbo passarão, Jesus usa uma palavra grega, paraxomai. Paraxomai significa desfazer, dissolver por completo. A ideia aqui é, por exemplo, alguém que põe açúcar, água e açúcar. E aí alguém mexe açúcar naquele copo de água até que ela se dissolva. Não sei se esse exemplo vai ficar mais claro para vocês. Mas a açúcar se dissolveu na água, ela está ali na água. Se ela se dissolveu por completo, ela passou, entendeu? E agora você tem o suco adoçado. Você não tem mais açúcar. Novo céu e nova terra é um novo momento, é uma nova recriação de Deus para nós. Mas as suas palavras proféticas jamais passarão. Agora vejam o que Pedro vai dizer. Abram mais uma vez as suas Bíblias. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 13. Veja o que Pedro vai dizer. Mas os céus e a terra que agora existem, está falando agora, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Olha, para que o fogo? Para que serve o fogo? Fogo aqui simboliza juízo, mas também simboliza purificação. Veja, juízo para a perdição dos homens ímpios. E aí Pedro continua. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo. Olha o verbo de novo aqui, irmãos. Passarão. Paraxomais, serão dissolvidos. Ele vai desfazer o céu por completo. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, onde os céus passarão, serão dissolvidos com um grande estrondo. E aí, de novo, os elementos ardendo em fogo se desfarão. Novamente o mesmo verbo, paraxomai. E a terra e as obras que nela há se queimarão por completo. Então vejam que a ideia de fogo aqui não é só juízo, mas o quê? O fogo queima e o fogo purifica. Ele tira os elementos impuros do ouro, por exemplo. Aqui é uma metáfora de purificação. E veja o que João vai dizer. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda de Deus, que em os céus em fogo se desfarão, e os elementos arderão e se fundirão. Mas nós, aí vejam o que que Pedro conclui, mas nós, segundo a sua promessa, fazemos o quê? Aguardamos novo céu e nova terra. Veja, aguardamos a restauração, depois que esses elementos se fundirem, depois que eles forem lá completamente desfeitos e ardendo em fogo, sejam transformados e se fundam e haja uma fusão
Aí sim, aguardamos um novo céu e nova terra, onde habita a justiça perfeita, a retidão de Deus. Irmãos, aqui nós temos a ideia de que de redenção, de nova criação de uma nova terra. Então, portanto, a explicação que se tem para aquela explicação que as pessoas, aquela pergunta que as pessoas dizem, o mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar. O mundo vai ser restaurado. Ele vai ser desfeito. Ele vai ser dissolvido. Mas ele vai ser refeito. Entende, irmãos? E é isso que nos dá esperança, que com os elementos desse mundo corrompido de pecado, todos eles serão desfeitos e Deus vai refazer, vai recriar todas essas coisas para a nossa completa alegria e satisfação plena, irmãos. Aí ficam as perguntas, mas Deus, como é que Deus vai fazer? Será que ele vai fazer novamente a criação como fez? Todos os animais, será que vai fazer outros animais? Pô, essas perguntas eu não consigo responder. Eu não vou ficar aqui com a teologia da especulação para vocês. Mas o que a Bíblia nos diz é que nós temos que aguardar o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, onde Deus vai restaurar, e como Isaías mesmo falou, vou repetir no texto, voltando para Isaías, naquele lugar, onde ele vai recriar todas essas coisas para a nossa alegria, para o nosso regozijo, onde nós não haveremos mais lembrança das coisas passadas. Onde, veja o texto agora, trabalhando um pouco de Isaías, volta para o capítulo 65. Volta para o capítulo 65. Veja. O texto diz que eles edificarão casas, habitarão, plantarão vinhas, comerão do seu fruto. Você acha que a gente faria isso tudo no céu? Vejam, irmãos. Percebe? É óbvio que isso aqui é profético, irmãos. É óbvio que aqui aponta para o novo céu e nova terra. Nós não esqueçamos que Deus vai restaurar todas as coisas, que o lugar onde Deus habita no céu, esse lugar não haverá mais separação com a terra. Haverá harmonia, irmãos. Deus havia uma harmonia não plena lá no Éden com o homem. Ele vinha, o texto diz, na viração da tarde para visitar o homem. E era uma alegria tremenda para o homem. Imagina um lugar onde nós vamos habitar com Deus e onde haverá fusão, céu e terra. Irmãos, o texto diz que eles edificarão, eles vão trabalhar, eles vão edificar, eles vão plantar, eles vão comer do fruto. Eles vão trabalhar, irmãos. Não vai ser um lugar de ociosidade, não. O céu é um lugar muito melhor. O novo céu e a nova terra é um lugar infinitamente melhor. Imagina todos esses recursos que a gente não pode explorar por causa do pecado. Imagina toda essa natureza boa que Deus fez. Gente, quando Deus criou a natureza, Deus disse que era bom, não disse que era ruim, não. Esse Deus de amor, quando fez tudo, ele disse que era bom. Ele fez tudo segundo a sua vontade soberana. Ele não seria um Deus incoerente de destruir tudo isso e botar a gente para habitar simplesmente num céu etéreo. Às vezes essa perspectiva romântica que a gente tem de céu, como se fosse um lugar melhor. Imagine se onde Deus habita não é um lugar melhor do que o que a gente habita, irmãos. Se agora, imagine, com tudo isso, porque a vida, irmãos, é prazerosa. Tirando o pecado, tirando a degradação da humanidade, tomar banho de praia é gostoso. Comer do fruto é gostoso. Ter a percepção da criação de Deus, o animal, as coisas que Deus criou para o nosso bem é bom. Imagina um lugar perfeito, de retidão perfeita. Oh, irmãos, tenta ver, tenta fechar os olhos e enxergar essa beleza. O lugar onde edificarão, não para os outros, verso 22. Acompanhe a sua Bíblia. Isaías 65, para você não se perder. Porque os dias do seu povo serão longos como os dias de uma árvore. Os meus escolhidos desfrutarão das obras de suas mãos por longo tempo. Não trabalharão em vão, não terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que responderei antes que clamam, e ouvirei quando ainda estiverem falando. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá feno com o boi, a comida da serpente será o pó, não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Óbvio, irmãos, que aqui é uma palavra profética.
Óbvio que nem todos os elementos aqui serão literais, como nós estamos vendo aqui, mas a ideia aqui é de harmonia, que é a ideia de perfeição, a ideia de restauração, irmãos. Serão os benditos do Senhor. Será que não é isso que João vai dizer lá em Apocalipse? Abra agora em Apocalipse. Apocalipse, o verso 3 diz: E ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Aqui está o tabernáculo de Deus entre os homens. Veja, aqui está o novo céu e a nova terra. Olha a junção. Olha a união entre o novo céu e a nova terra, restaurados. Aqui está a morada do Altíssimo, com o seu povo. Deus estará com eles. Não como Adão, mas muito perfeito. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se foram, já passou. Você não vai ter lembrança do coronavírus lá, não. Meus amados, quero trazer à memória a conclusão. Eu quero trabalhar com vocês essa perspectiva de novo céu e nova terra nos próximos sermões. Mas eu quero concluir o sermão dessa noite trazendo para vocês à memória 3 elementos redentivos. O primeiro dele está em Isaías 51, no verso 6. Quando a gente lê Isaías 51, verso 6, nós temos uma perspectiva ali terrível da parte do Senhor. Não é verdade? Quando nós vemos o texto de Isaías, e percebam claramente isso, né? E o Senhor agindo com justiça, agindo com equidade, ele promete na sua palavra que apesar da sua justiça, desde o verso 6, que apesar dos céus desaparecerem como fumaça, de que apesar de que os homens, que a terra envelheça como se fosse uma roupa, e que os seus moradores morram, que os homens morram com mosca, que apesar de tudo isso, veja o final na parte B do verso 6. Deus disse, porém, a minha salvação durará para sempre. E a minha justiça não será abolida. Elemento redentivo. Que os presentes momentos de sofrimento, que as angústias que nós passamos, esse é o primeiro momento. Esse vai ficar para trás. Essas primeiras coisas que nós hoje vivemos deixarão de ser primeiras coisas, serão coisas passadas, serão passado. Hoje estamos vivendo um momento difícil. Dificílimo, duríssimo. E talvez a gente viva muitos momentos mais duros esse ano. Esperamos que não. Temos que ter uma perspectiva positiva, sim. Eu sou muito otimista, eu sou um homem da fé. Eu tenho fé em Deus, Criador de todas as coisas, já disse isso. Ordinariamente falando, ele pode usar medicamentos, tratamentos, a ciência. Eu não nego a realidade da ciência, é importantíssima, porque se eu negasse isso, negaria a própria existência de um Deus, Criador de todas as coisas. É ele que cria tudo, e o homem só descobre. Verdade? Mas eu também não nego o fato de que, mesmo de forma, se a ordinária não funcionar, a extraordinária, Deus pode nos curar. Se essa aí falhar, irmãos, ele vai restaurar dessa destruição, ele vai tirar esse homem do pó, ele vai levantar a nação, o seu povo, restaurar. E vão sobrar os eleitos de Deus, porque a sua salvação ela durará para sempre. E a sua justiça não será anulada. A ideia aqui é de que a justiça de Deus não será anulada. Nós não vamos, irmãos, deixar jamais de sermos assistidos por Deus, se não agora na eternidade. Deus está manifestando isso para nós. Tenhamos paz, temos paciência. Às vezes a gente a gente deposita muita confiança nos homens. Pare, meu irmão amado, de confiar nos homens, porque eles só vão decepcioná-lo. Para de confiar inteiramente na salvação que vem dos homens, porque ela dura pouco tempo. Mas a de Deus dura para sempre. E a sua justiça jamais será anulada. Ele é um Deus de justiça. A expressão justiça aqui, na verdade, é um atributo dele. Ele é Seknu Yahvé. A expressão aqui é que Deus
é o Deus da justiça. Sei que no Yahvé significa isso. E ele é a própria justiça. Em Mateus 24, 35, apesar de toda a perspectiva da grande tribulação, os céus e a terra passando, Jesus diz, mas as minhas palavras não hão de passar, elemento redentivo. A sua promessa, aquilo que ele garantiu na sua palavra, não vai passar em branco, vai se acontecer, irmãos. Vai se cumprir. Que tipo de evangelho você crê? Você só crê no evangelho água com açúcar? Usa essa expressão. O doce evangelho, e muitos pregadores da prosperidade ensinam, que só prometem coisas boas. Que evangelho lhe prometeram quando você veio para a igreja? Qual foi a mensagem de Jesus que te ensinaram? Foi de que quando você viesse para ele, você não ia se adoecer mais, pare de sofrer? Você não vai ficar mais doente? Você não vai morrer mais? Você não vai pegar coronavírus? Você não vai sofrer? Você não vai ter angústia, não vai passar por um momento de ansiedade? Você vai viver plenamente aqui, com esse corpo? Ou eu acho que alguém te ensinou errado, se te ensinou assim? As minhas palavras não vão de passar. Nem aquilo que precisava se cumprir na vida da igreja, nem as tribulações que vamos ter que passar, sim, se Jesus Cristo permitir que passemos essa geração, nós vamos passar. Se tivermos que passar calamidades, outras mais, vamos passarmos. Mas também vamos passar por elas. Aí a gente pode dizer, como no começo da pandemia a gente dizia, vai passar, vai. Se não esse ano, ano que vem, se não passar nesse ano, nem no ano que vem, vai passar na eternidade. E uma coisa é certa, não vai ficar eternamente assim, do jeito que está. E, finalmente, perspectiva de redenção. Segundo Pedro 3,13, depois que diz que os elementos desfarão, que o Senhor vai restaurar todas as coisas, ele diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. A ideia aqui de aguardar, meus irmãos, o verbo grego aqui, ele está não na passiva, no sentido de que o homem está totalmente entregue à esperança do que vai acontecer, fortuitamente deixando que as coisas aconteçam. Aguardar aqui é ter expectativa. É como Paulo disse que nós temos uma ardente expectativa, assim como toda a natureza também tem. E nessa expectativa, Paulo diz que a natureza geme aguardando a redenção de todas as coisas. Como que uma mulher que vai ter dor de parto, ela começa a sentir, e vocês mulheres sabem o que é isso, as contrações, elas vão aumentando, e vão aumentando, e vão aumentando, e quando o menino vai nascer, elas estão muito aceleradas. Nós aguardamos o novo céu, a nova terra, como uma mãe aguarda o nascimento do seu filho. Meus irmãos, eu vou fazer um pedido a vocês de todo o meu coração. Aguardem a vida de Cristo e aguardem o novo céu e nova terra. Mais, muito mais do que a cura pelo coronavírus, do que a vacina, do que qualquer tratamento, meus irmãos. Meus irmãos amados, é essa a nossa perspectiva cristã verdadeira. Aguardem, meus irmãos. Aguardem, que eu desejo, que você deve desejar, é que antes que venha a cura para toda a humanidade, que todo mundo seja vacinado nesse mundo de meu Deus, que é grande. É que Jesus Cristo volte e restabeleça um novo céu e nova terra. Restaure tudo isso que está aqui, meus irmãos. Restaure tudo isso para a glória do seu nome. Que os nossos olhos sejam fitados nos céus. Que o novo céu e nova terra seja uma realidade presente agora, já, e não amanhã e depois. Como alguma coisa que, no dia que vier. Não, deseje isso agora. Deseje isso agora, nesse instante. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Sigamos, irmãos, fortalecidos pelo Senhor, na força do seu poder. Não deixe que essa calamidade tire os seus olhos, a sua lente espiritual fique embaçada. Mas enxergue esse novo céu e nova terra misterioso ainda para muitos, mas real, mais claro na Escritura, que eu não posso definir com detalhes através de uma especulação teológica, mas que eu posso crer com toda a minha força. Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja agora. Que o Senhor te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos